Em primeiro lugar, eu quero agradecer todas as manifestações de carinho com o nosso primeiro podcast. Agradecer muito a você que nos acompanha, que compartilhou. Nós teremos podcasts diários agora. Todos os dias teremos um podcast falando sobre as principais notícias no Brasil e no mundo, com destaque para a pandemia, sem dúvida um assunto importante, de extrema relevância para a população brasileira. Então você pode nos acompanhar aqui pelo YouTube, deixe o seu like, inscreva-se no canal QPR, que quer dizer quando é preciso reagir. Já me perguntaram aqui, então respondendo quando é preciso reagir, nome de um blog que nós lançamos lá em 2007 e hoje estamos aí com esse canal no YouTube com diversos vídeos. Em breve nós teremos materiais também com imagens, enfim, teremos muitos vídeos bacanas, mas você não vai deixar de acompanhar também os nossos podcasts tão relevantes que você pode, claro, ouvir em qualquer lugar, sempre dialogando com você que nos ouve. Vamos falar então sobre a pandemia. Fato importante: o Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro em especial, registrou um aumento de 33% nas mortes pela Covid-19, 33% de média de aumento nos últimos 20 dias. A prefeitura usa a expressão repique, fala que é um repique de mortes aí, de meses anteriores, enfim, a prefeitura coloca dessa forma, mas hospitais como o do Fundão já reabriram leitos para pessoas com a Covid-19, leitos específicos para pacientes com o novo coronavírus. Isso já preocupa especialistas e a Prefeitura do Rio continua com o discurso de que está tudo sob controle, que está tudo bem. Claro, esperamos que esteja, sem dúvida, tudo bem, mas é um sinal de alerta para uma cidade em especial que reabriu praticamente tudo. O Rio de Janeiro voltou a uma vida normal, são inúmeros registros de aglomerações. Tivemos, inclusive, nesse dia 19 de agosto agora, a inauguração de um supermercado, de um atacadista, quantidade de gente, uma multidão, gente empurrando uns aos outros, enfim, uma coisa complicada em tempos de pandemia. Nós inclusive divulgamos no Twitter Contagem Corona 1, que você pode acompanhar, essa situação que aconteceu na Taquara, na capital do Rio de Janeiro. Então estamos aí com sinal de alerta, assim como também a situação no Amazonas, apesar do governo do estado dizer que não se trata de novas mortes, enfim, estamos acompanhando essa situação no Amazonas e no sul do Brasil, sem dúvida que merece destaque. E voltando para o Sudeste, Minas Gerais, que nós não podemos esquecer. Minas Gerais, inclusive, é um estado que nós falamos lá atrás, lá em abril, sobre os casos suspeitos. Eram um pouco mais de 1.000 confirmados e 60 mil suspeitos. Hoje já são mais de 700 mil. Hoje, 20 de agosto, mais de 700 mil casos suspeitos em Minas e o estado se aproxima dos 190 mil confirmados, já com pouco mais de 4.600 mortes pela Covid-19. Minas Gerais é um estado também que merece muita atenção. Falando agora, vamos falar de eleição americana, para a gente fechar esse podcast de hoje, que tem um pouco a ver, porque a Covid-19 pode ser um fator preponderante para derrubar o presidente Donald Trump, porque essa semana o Partido Democrata lançou a candidatura de Joe Biden, mas a gestão desastrosa de Trump na pandemia, segundo diversas pesquisas americanas, sem dúvida é um principal fator que pode levar o candidato republicano a uma derrota cachapante nas urnas. O Donald Trump promoveu uma gestão triste. Muitas coisas que o Trump dizia nos Estados Unidos, o nosso presidente aqui no Brasil também disse, mas aqui a construção de narrativas, o direcionamento de narrativas vem funcionando. As últimas pesquisas mostram o descontentamento da população com os governadores e a aprovação do presidente brasileiro subindo. Muito também se deve em função de políticas como o auxílio emergencial, que é importante, sem dúvida, mas para um povo menos politizado como o povo brasileiro, como grande parte da população brasileira, para não generalizar, isso faz com que as pessoas acreditem que realmente o presidente é o pai dos pobres, o presidente está distribuindo dinheiro e na verdade não é isso. Na verdade o governo está cumprindo com a sua obrigação de amparar a população num momento tão delicado. E esse é o principal desafio até da construção de narrativa por parte da oposição. Enquanto a oposição não destrói essas narrativas, o governo federal constrói
a sua narrativa e vai transformando ela em verdade absoluta, fazendo com que a popularidade do presidente cresça. Nos Estados Unidos, isso não colou. Lá, Trump, sem dúvida, deve ser derrotado. Além de perder a eleição para o Partido Democrata, também muito provavelmente perderá a eleição para a Covid-19 depois de uma administração terrível. Gente, muito obrigado, por hoje é só. Os nossos podcasts são sempre assim 5, 6 minutos no máximo. A gente procura trabalhar com o tempo que você consiga ouvir confortavelmente. Estaremos aqui todos os dias. Eu quero agradecer novamente a audiência e a preferência. Eu sou Marcos Lodge. Continue no Twitter, hein? @ContagemCorona1, Contagem Coronavírus Brasil. A cobertura da pandemia 24 horas você confere no Twitter. Muito obrigado e até o nosso próximo podcast.